Graça e paz, irmãs. É um prazer imenso poder estar aí com vocês, embora que distantes, mas pela comunhão no Senhor a gente pode estar pertinho de coração. Eu estou muito feliz porque esse é o primeiro aniversário da MCM que eu passo como MCM. E é um prazer imenso dividir esse momento tão gracioso com vocês, irmãs. Então, vamos à mensagem. Eu escolhi como tema mulheres que celebram a glória do reino de Deus em todo o tempo. E a gente vai ter como base o texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos do 3 ao 6. Eu estarei fazendo a leitura e peço que as irmãs que estiverem com Bíblia ao lado ou algo do tipo, talvez no celular, possam estar fazendo a leitura comigo. E o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que, por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E antes de começar a falar do texto, eu gostaria de comentar com vocês a respeito do contexto. A respeito de quem escreveu essa carta, que foi Pedro. E eu acho interessante que Pedro, ele foi um discípulo de Jesus. E, mediante a isso, ele ouviu do reino de Deus. E a partir do momento que ele ouviu desse reino, ouviu do que Jesus tinha para sua vida, tudo mudou. Sim, é tanto que até mesmo o nome mudou. Antes, Pedro era chamado de Simão, que no hebraico significa ouvinte. E sim, ele ouviu do reino de Deus, mas não apenas isso, houve transformação no seu viver. É tanto que ele foi designado para ser chamado Pedro, que quer dizer pedrinhas, ou seja, pedrinhas em um reino que é composto pela pedra angular da nossa construção, que é Cristo. E a gente também observa o destinatário dessa carta. Para quem foi enviada essa carta? Eu devo dizer que foram para várias igrejas que ficavam localizadas mais ou menos na província romana da Ásia Menor. E no contexto da época, aquelas igrejas estavam sendo hostilizadas, perseguidas pelos romanos, simplesmente por partilharem da fé que a gente tem hoje, de ser cristão. E eu acho bem interessante ressaltar esse contexto, porque eu acho que tem muito a ver com essa temática central que a gente vai trabalhar. Então, eu separei 3 pontos, 3 proveitos que a gente pode tirar desse texto em relação ao tema também. A primeira coisa que eu posso entender daqui é que a nossa vida ela é feita de fases. Sim, fases, e é tão claro isso porque no texto, no verso 5, vai dizer assim: até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. E o que isso quer dizer? Que aquele povo estava sofrendo, mas que seria por um tempo limitado e que a partir daí haveriam novas fases. E é isso que a gente vai observar. E para trazer como ilustração para que a gente possa entender melhor, nós somos como flores no jardim do Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 21, que ele é que sabe, ele que domina o tempo e as estações. E sim, assim como flores, nós também passamos por estações. Estações essas que muitas vezes vão ser desejadas para o nosso coração. Vai vir o inverno, onde a gente vai ter frio. Vai haver o verão, onde a gente pode se desgastar e se desidratar, ficar secas ou algo do tipo. Mas nós não podemos perder a esperança que chegará também a primavera, que nossa vida é feita de fases e que a gente precisa passar por cada um dos processos, tendo em mente que o domínio está nas mãos de Deus, como Daniel vai falar. A segunda coisa que a gente pode tirar
é que o tempo desse sofrimento é um tempo limitado. Mas independente disso, o reino do Senhor é eterno. Olha que maravilhoso, irmãs, quando a gente olha para o texto no verso 6 que vai falar assim: ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês sejam entristecidos por todo tipo de provação. Não importa, mas vocês devem exultar, é o que o texto vai trazer. Sabe, é um tempo limitado, a gente vai sofrer, vão ser necessários que a gente passe por um processo que muitas vezes vai ser doloroso, mas que vai valer a pena. Porque o que nos espera é uma herança celestial, uma herança que não tem mácula, ela é perfeita e que não vai ter fim. O reino do Senhor é eterno, e é nessa esperança que nós precisamos nos basear e crer de todo o nosso coração. E eu tiro como exemplo de alguém que, mesmo não conhecendo tanto, mas que tinha uma fé em Deus, que o melhor estava por vir, que ele sabia que na vida dele teriam fases, mas que essas fases passariam, mas que independente de qualquer uma que ele estivesse, o Senhor estava com ele. E essa pessoa era Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas Deus estava com ele, e isso o coração dele exultava. Sim. E logo, o interessante é que no final da história vai dizer que ele recebeu tudo que ele tinha, mais em dobro. E eu acho que é algo que a gente pode refletir também. A terceira coisa que a gente pode tirar dessa mensagem é que temos grandes motivações para exultar no Senhor, para nos alegrar em todo o tempo nele. E isso independente do tempo que nós venhamos a estar. Para que vocês possam entender melhor, é só a gente observar para o antes e para o depois. Sim, o texto vai falar aqui, o texto de 1 Pedro, no verso 3, que, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, não há como desanimarmos, tendo em mente que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, que o plano perfeito de Deus agiu em nosso favor, que foi Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós. Então, quando olhamos para esse passado, isso nos dá garra para seguir em frente, para ter em mente que esse reino está sendo estabelecido e que nós somos co-herdeiros desse reino. E é interessante também a gente poder olhar futuramente para as promessas do Senhor. E a gente vai ver isso claramente no verso 4, quando ele diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. E o que isso quer dizer? Que sim, se olharmos para frente, se olharmos para as promessas do Senhor, podemos sim nos alegrar. Sabe, é um reino, é uma cidade, a Nova Jerusalém que nos espera. É algo glorioso que nós não podemos deixar passar. Nós temos que ir em busca dessa oportunidade de estar diante do Senhor e honrar e glorificar o nome dele. Então, grandes são os motivos para que a gente possa se alegrar. E para concluir, eu não poderia deixar de citar o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de alguém que sabia, acreditava e tinha certeza do firmamento desse reino. E assim como nós passamos por sofrimentos, mais ainda passou o nosso Redentor, o nosso Cristo. Quando ele estava naquela cruz do Calvário, ele sofreu e sofreu amargamente. Por aquele pouco de tempo, ele estava sim sendo entristecido, mas tinha uma alegria maior no coração dele. Uma alegria que, independente de qualquer coisa, perseverava aqui dentro. Por mais que viessem as revoltas, por mais que viessem a zombaria daqueles que ali estavam, ele tinha uma esperança viva no Senhor, de cumprir com o plano perfeito de Deus. E ele é a nossa esperança viva. Uma esperança que nós podemos crer e acreditar, porque as promessas do Senhor vão se cumprir. Então, eu quero encorajar cada um de vocês a não olhar para a situação difícil que nós temos passado atualmente, ou para qualquer outro tipo de tribulação, mas que possamos fixar os nossos olhos no alvo que é Cristo, no alvo que é a nossa esperança viva, no alvo que ressuscitou, que tem firmado o reino dele e que muito em breve vem para buscar nós, a noiva dele.
Então, que possamos ter essa certeza em nosso coração e buscar de todo o nosso coração o Senhor e celebrar a glória desse reino. Amém?